E agora nós vamos falar sobre o sono. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros têm dificuldades para dormir. E para falar sobre esse assunto hoje no programa, aqui está o médico do sono, pneumologista, Dr. José Roberto Megda. Seja bem-vindo mais uma vez. E você pode fazer também a sua pergunta, tá? Quais são os principais distúrbios do sono, doutor? Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Obrigada, eu que agradeço. Nós temos duas principais doenças do sono, né? A primeira, que é a mais comum, que acomete a grande maioria da população brasileira, principalmente mulheres, é a insônia. Né? Então, e por que nós, primeiro, e principalmente? Porque a mulher tem mais risco de ter insônia, porque a mulher geralmente ela sofre mais de ansiedade, ela sofre mais de depressão, que são doenças que estão bem relacionadas com essa doença que é a insônia. Então, primeiramente, vamos falar o que é insônia. A insônia é uma dificuldade para dormir. Então, quem nunca teve uma noite mal dormida, seja ela por preocupação, seja ela por algum problema de saúde... Não sei, parece que o sono não vem. Isso, mas a insônia é essa dificuldade mais cronicamente. Então, uma noite só de noite mal dormida, a gente não chama isso de insônia. Quando ela acontece, quantas vezes por semana? Então, na verdade, a insônia tem que começar a prejudicar o seu bem-estar, a sua saúde, né? Então, se você... Tem pacientes que dormem uma semana mal porque teve um falecimento do ente querido, tem paciente que tem alguma dor que também prejudica para dormir, mas a gente não chama de insônia. Insônia é quando tem mais de 30 dias, 60 dias de dificuldade para dormir, para conseguir pegar no sono. E assim como você falou, então a gente consegue dividir a insônia quando ela é uma insônia de início, ou seja, aquele paciente que tenta dormir, né, tenta ir para a cama e fica contando carneirinhos e não consegue. Não vai. Tem a insônia de manutenção, que é uma insônia mais no meio da noite, que a pessoa consegue dormir, mas por algum motivo ela desperta e não consegue pegar no sono novamente. E tem uma insônia mais no final da noite, que é aquele paciente que dorme bem e por algum motivo tem que acordar às 6 horas da manhã, mas ele acorda 4h30, 5 horas e não consegue dormir. Então esse é o principal distúrbio do sono. Um outro distúrbio do sono que está muito na moda chama apneia do sono. E por que a apneia do sono está crescendo muito? Porque a nossa população... A população mundial ela está engordando. Demais. E a apneia do sono tem uma relação direta com essa obesidade. Então, o que é a apneia do sono? O paciente vai dormir, por algum motivo, ele tem um fechamento nas vias respiratórias e ele para de respirar. Né? Geralmente está acompanhado de ronco também. É perigosa, né? É muito perigosa. Porque quando eu paro de respirar, não entra oxigênio para o meu organismo. Então, quais são os órgãos que mais sofrem? É o coração. Então, chega pouco oxigênio no coração, eu posso ter arritmia, posso ter infarto. Chega pouco oxigênio no cérebro, com pouco oxigênio eu posso ter ataque isquêmico transitório, AVC, derrame. Mas ele tem apneia porque ele está gordo, porque está acima do peso? Isso, esse é o principal fator. Aí não importa o sexo, tanto mulheres como homens. Isso. E tem que ser uma pessoa que ronca para ter apneia, não? Então, a maioria das pessoas que têm apneia, elas roncam, mas nem todo mundo que ronca tem apneia. Então, é uma ótima pergunta. Quando a gente tem essa relação de obesidade, a mulher, até na menopausa, ela tem proteção de alguns hormônios. Então, até a mulher entrar na menopausa, ela tem uma proteção em relação à apneia do sono. Mas depois que ela entra na menopausa, ela se iguala aos homens. Então, homem, mulher na menopausa... Quem tem pressão alta também tem uma relação maior para ter apneia do sono. Acima do peso, acima do peso, algumas obstruções no nariz, pescoço um pouquinho mais gordo, alguma alteração crâniofacial, o queixo mais para trás, tudo isso favorece a ter apneia. Mas ela pode não ter apneia com esses probleminhas físicos e vir a ter no futuro... Né? No decorrer dos anos, por esses problemas, que no começo, quando era jovem, não tinha. Isso. Pode acontecer. Pode acontecer. A apneia, ela é um fechamento das vias respiratórias. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente perde um pouco essa força do músculo. Então, vai me dizer que até esse músculo fica frouxo. Mas, doutora, assim não vai dar, não. Meu Deus! Com o envelhecimento, tudo cai. Inclusive, a língua cai. Ou frouxa ou cai. A língua cai? A língua cai posteriormente e favorece o fechamento das vias respiratórias. Que quando está dormindo. Bom, porque se a minha língua caísse, eu ia perder o emprego, né? Já está pensando que a língua cai também quando dorme. Agora, verdade que é quando a pessoa fica com a barriga para cima, quer dizer... que essa apneia acontece ou nem sempre? Nem sempre. Existem apneias posturais, que quando você está dormindo com a barriga para cima, fica mais fácil de ter apneia. Assim como eu falei, a língua cai posteriormente. Então, se eu estou dormindo com a barriga para cima, é mais fácil cair para a parte posterior. Então,
em alguns pacientes que têm essa apneia posicional, a gente orienta o paciente, tenta dormir de lado, tenta dormir de barriga para baixo. Existe, inclusive, alguns dispositivos, tipo uma almofada, alguma coisa que a gente coloca uma bolinha de ping-pong. Isso. Tem sempre o jeitinho brasileiro, né? Então... uma bolinha de ping-pong nas costas. Porque quando você for deitar de costas, a bolinha vai te pinicar, você vai virar de lado. Ótima ideia. Se você provavelmente em alguma parte da sua vida você teve um pouco de médico do sono. A bolinha de ping-pong ela pode amassar, então a gente geralmente orienta a colocar uma bolinha de tênis, que é um pouquinho mais dura. Aí melhor do que a de ping-pong, pode amassar no colchão. Isso. Então a gente faz uma gambiarra, vamos dizer assim, coloca um bolso na parte posterior das costas e coloca essa bolinha de tênis. Então o paciente vai dormir de barriga para cima, incomoda, ele vira. Mas isso, deixar bem claro, é para alguns pacientes que têm apneia posicional. A maioria dos pacientes tem apneia indiferente da posição que ele dorme. Bom, dá para me mostrar as fases do sono, então, e o que acontece quando a gente dorme? Com certeza. Vamos lá. Eu trouxe algumas imagens aqui para ficar mais fácil, né? Tá bom. Então, o sono, ele é dividido em sono REM e sono não REM, tá? O que é REM? REM, na verdade, é uma sigla em língua estrangeira, língua americana, que quer indicar que é o movimento rápido dos olhos. Então a gente tem o sono não REM, que é sem movimento rápido dos olhos, e o sono REM. E esse sono não REM, ele é dividido em 3 estágios, onde o estágio 1 é um estágio muito superficial. Quem nunca dormiu assistindo uma televisão e a esposa fala, você está dormindo? Fala, não, eu estou assistindo um filme. Então é aquele sono muito superficial. O sono 2 é o sono mais comum, que é o sono um pouquinho mais profundo. E o sono 3, também chamado de sono de ondas lentas, que é aquele sono que começa a ser um sono de muita qualidade. Começa a produzir alguns hormônios, dentre eles o hormônio do crescimento. E o sono REM? O sono REM, ele é o melhor sono que a gente pode ter, né? A média de um adulto é de 20% do sono REM. Esse sono REM é aquele sono que a gente sonha. Então, muitas vezes a gente acorda no meio da noite porque está tendo um sonho bom, ou seja, um sonho ruim, a gente acordou nesse sono REM. Então, algumas doenças do sono, como a apneia do sono, por deixar o sono muito fragmentado, diminui principalmente o sono de ondas lentas, que é o sono mais profundo, e o sono REM. Que são os que mais beneficiam o corpo. Que mais beneficiam o corpo, que é o sono que realmente vai fazer a gente descansar, né? Aqui também eu coloquei em uma outra imagem esses estágios do sono para chamar a atenção. Que o estágio 1, olha como são as ondas cerebrais. Essas ondas cerebrais do sono do estágio 1 é um sono muito superficial. Existem algumas doenças que faz a gente ter um aumento do estágio do sono 1. Principalmente a fibromialgia, que é uma doença que dá uma dor crônica. Então o paciente pode dormir durante a noite inteira praticamente, mas o sono é muito superficial, o sono é de uma qualidade ruim. E o paciente acorda com a sensação de que o sono foi um sono não reparador, tá? Chamando atenção para o estágio do sono REM, que é o chamado sono de ondas mais lentas, o sono mais profundo, que é onde produz os hormônios fundamentais para o nosso bem-estar. Quantas horas um adulto deve dormir? Quantas horas uma pessoa de mais idade seria recomendado dormir por noite e a criança? Isso. Então, assim, né? Aqui a gente mostra bem isso. Quando recém-nascido, quando a criança, até praticamente 1 ano, ela passa a maior parte do seu dia dormindo, né? Em recém-nascido a gente vê quase 15 horas dormindo. E a proporção, inclusive, do sono é metade de sono REM, metade do sono não REM. Quando a gente vai evoluindo, a gente vai ficando mais velho, essa proporção de sono, ela diminui bastante. Quando a gente pega próximo dos 80 anos, o paciente, o idoso, ele dorme aproximadamente 6 horas por dia. Então é normal, é da fisiologia normal do organismo dormir menos com a idade, né? Às vezes a gente recebe muitos idosos que falam, doutor, eu não consigo dormir mais 8 horas, né? Que 8 horas é um número mágico, que todo mundo acha que tem que dormir 8 horas. Mas a gente vê só com essa alteração da idade vai diminuindo. E quanto que é normal dormir, né? O normal é de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem o seu relógio biológico. Qual que é o meu relógio biológico? Eu deito todo dia às 11 horas da noite, acordo 6h30 da manhã e acordo muito bem. E seria a mesma coisa para quem, por exemplo, dorme às 7 e acorda às 3 ou às 4? Isso. Então, se o meu relógio biológico é feito para dormir mais cedo e acordar mais cedo, e eu me sinto bem, eu me sinto revigorado, eu acho que meu sono foi reparador, é normal para mim.
Às vezes as pessoas não entendem isso, né? O mais comum a gente pegar no consultório é um paciente que tem um relógio biológico que, para ele, o normal seria dormir 3 horas da manhã e acordar à meia-noite, mas por questões do trabalho, por questões sociais, ele tem que tentar dormir às 11 horas da noite, ou seja, o relógio dele não está programado para isso. Por que ele tem que dormir às 11 horas? Porque ele tem que acordar às 6. Então, se ele fosse dormir às 3 horas e acordar às 6, ele ia acordar muito cansado e não ia conseguir fazer o desempenho do seu dia a dia. Então, isso aí não é insônia, né? O que é difícil entender. Sim. Não é insônia, é uma alteração do ciclo circadiano, do então, distúrbio cada um do sabe ritmo. o que precisa. Isso, cada um sabe o que precisa. Quantas vezes a gente escuta pacientes, né, amigos falando, eu durmo 5 horas de sono por noite e para mim está ótimo. Tem outros que precisam dormir 9, 10 horas e para eles não é o suficiente ainda. E qual a próxima, doutor? Certo, vamos voltar aqui. Eu gostaria também de chamar a atenção, né, porque como que eu faço diagnóstico de doenças de sono, né? Diagnóstico de anemia a gente faz um exame de sangue, diagnóstico de pneumonia um raio-x. E para distúrbios do sono a gente tem esse exame que chama polissonografia, né? E é feito em consultório, a pessoa tem que dormir A maioria dos exames, isso, é feito em um laboratório, numa clínica de sono. Seja ela uma clínica grande, com 15, 20 leitos, ou tem clínicas menores com 3 leitos. Tá. E essa polissonografia é feita no laboratório. Então, aqui eu coloquei a foto, porque às vezes o paciente faz uma pesquisa na internet e até assusta, né? Porque são vários sensores, vários fios. Por quê? Porque aqui eu monitorizo desde a parte neurológica, ou seja, se o paciente tem algum distúrbio de epilepsia durante a noite, eu consigo avaliar a parte cardíaca para saber se o paciente tem arritmia, eu consigo ver se a apneia dele, se ele para de respirar, porque ele tem uma obstrução aqui em cima, ou se o estímulo na cabeça, o estímulo central não estimula. Eu consigo ver muitas informações. Eu consigo ver se ele movimenta a perna, para ter síndrome das pernas inquietas, bruxismo. Então é um exame muito completo. E quando eu recebo nessa forma de gráfico. Então, esse gráfico tem todas as informações que eu preciso para fazer o diagnóstico dessa doença. E tratar. Agora, o que eu queria saber, então vamos lá no tratamento. Isso, então... Todo distúrbio de sono, existe um tratamento para ele? É possível se curar? Existe. Quando a gente falou da insônia, né? Então, a insônia, o tratamento da insônia pode ser desde um tratamento do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, porque a insônia ela está muito relacionada com ansiedade e depressão. E a gente não consegue saber o que chegou primeiro. Se foi a ansiedade que levou à insônia ou se foi a insônia, o fato de eu dormir mal, que me deixou ansiosa e depressiva. E hoje em dia está muito claro a relação que pacientes que dormem mal, pacientes que têm muita insônia, esses pacientes diminuem a produção de 2 hormônios fundamentais para o nosso bem-estar, que é a noradrenalina, que é um hormônio muito fundamental para a depressão. Então, se eu estou dormindo mal, essa noradrenalina está diminuída junto com a serotonina. Então eu vou começar a desenvolver mais depressão e mais ansiedade. Outro distúrbio do sono que a gente falou que é muito comum, que é da parte respiratória, é a apneia do sono. E como que eu trato essa apneia do sono, né? Com aquele exame da polissonografia, eu consigo ver se essa apneia do sono é leve, moderada ou grave. Quando a apneia é moderada ou grave, que é uma quantidade de paradas respiratórias acima de 15 por hora, mostrando que um exame já está mostrando moderada ou grave, eu posso usar esse aparelho. Então, o que é esse aparelho? Ele é chamado de CPAP. Nada mais é do que um aparelho que manda uma pressão para a minha via respiratória, evitando com isso que quando eu durma, essas vias respiratórias minhas, elas fecham. Então, é um aparelho do tamanho de um rádio-relógio, ligado na tomada, que eu coloco e mando um ar, e quando a minha língua cairia... Nossa, mas a pessoa tem que dormir com isso? Tem que dormir com isso. Eu falo... Eu tenho que trocar o marido por isso, porque o marido não vai dormir com ela. Com isso. Mas a esposa, vamos dar um exemplo da esposa, quando o paciente ronca muito e tem apneia, quando a gente coloca esse aparelho e faz um barulhinho como se fosse uma bombinha de aquário, um barulho calmo e constante, a esposa adora. O que faz terminar o casamento não é o CPAP, é o ronco. Porque o ronco também é um problema social. Então o paciente começa a usar, melhora muito a qualidade de vida dele. Ele começa a ficar mais feliz, ele não fica irritado, ele rende melhor no trabalho, aumenta o nível de testosterona.
E nós, homens, sabemos que quando aumenta o nível de testosterona, a gente fica feliz também, né? Então, doutor, eu queria convidá-lo para ficar no próximo bloco aqui no nosso programa, pode ser? Com certeza. Nessa apresentação nós terminamos? Não, porque tenho perguntas dos telespectadores. Tem mais alguma coisa que você quer mostrar? Eu acho que vale a pena falar de obesidade. Então vai, vamos mostrar. Agora, então a obesidade está muito relacionada com problemas de sono. Tem pacientes que estão fazendo dieta e não conseguem emagrecer. A resposta pode estar aqui, nesse slide. Porque um paciente que dorme mal, que tem insônia, que tem a apneia do sono, ele fica mais cansado. Quando eu fico cansado, eu faço menos atividade física, consequentemente eu engordo. Quando eu durmo mal, eu altero 2 hormônios principais relacionados com a obesidade, que é a grelina e a leptina. E o que eu faço? Eu começo a comer mais e eu seleciono alimentos que têm mais caloria. Eu como mais chocolate, eu como comida mais gordurosa, eu como mais fritura, eu engordo mais. E quando eu durmo mal, eu acordo à noite, né? Vamos dar um exemplo daqueles gordinhos mais safados. O que ele vai fazer? Vai na geladeira, assalta a geladeira, engorda mais. Então, se você tá acima do peso, tá fazendo dieta e não consegue emagrecer, pense bem no teu sono para ver como que ele tá. Você vai tratar e vai emagrecer. Mas é uma bola de neve então. Porque Sim. Quem tá gordinho não dorme bem. E aí tem a apneia, dorme mal. Tem a apneia, dorme mal. Fica depressivo. E se não dorme, fica gordo. Isso. Nossa, confusão. É no próximo bloco a gente vai explicar tudo isso. Pode vir, doutor. Tá bom, obrigado. Eu estou recebendo aqui no programa o doutor José Roberto Megda. É que chegaram muitas perguntas. Ele é pneumologista e médico do sono. E agora a gente tem que cumprir o que prometeu, né? Então eu te convido a ficar aqui, toma uma aguinha que eu já volto, tá bom? E no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre os problemas do sono. Aí sim, só para responder as perguntas de vocês, tá? Vocês que mandaram vídeo ou que mandaram perguntas por escrito para o 12 99713 2622. É bem complexo, né? Mas é um assunto super interessante. Estamos de volta aqui com Santa Receita, recebendo hoje o Dr. José Roberto Megda, que é pneumologista e é também médico do sono. E nós estamos falando hoje sobre o sono. Mas tem muita coisa para a gente conversar por aqui, né, doutor? E estava me dizendo que tem site com várias matérias. Isso é interessante. Isso. Eu coloco algumas coisas sobre sono no meu Facebook, na minha página. E chama muita atenção, de certo? Chama muita atenção. Sempre são os temas que mais chamam atenção, tabagismo e sono. Né? É muita gente sem dormir, né, doutor? Muita gente sem dormir. Vamos ver a primeira pergunta e ela, gostei de ver, ela gravou lá com o celular, como eu pedi. Manda ver, minha querida, olá. Oi, doutor, boa tarde. Meu nome é Hilda Cavalcante, de Guarulhos, São Paulo. E a minha pergunta é: por que à medida que as pessoas vão envelhecendo, ela vai perdendo o sono? Muito obrigada. Um beijo para você, Hilda. Aquilo que você estava dizendo, a pessoa acha que perde o sono. Na verdade, tá bom. É fisiológico, né? Com o envelhecer, a gente diminui o tempo que a gente dorme. Então, talvez com 20 anos, você, Hilda, que dormia 8, 9 horas... Nossa, adolescente dorme pra caramba, né? Dorme bastante. Agora chegou próximo dos 40, dos 50 anos, tem que dormir 7 horas. E a pessoa acorda bem, acorda revigorada, mas ela não entende que ela está dormindo menos do que dormia antes. Mas isso é fisiológico, tá? Lógico, os idosos acima de 60, 70 anos pode ter outras doenças relacionadas, sim, principalmente a apneia, pode ficar um pouco mais depressivo, tem um pouquinho mais de insônia, pode usar remédio que aumenta, né, remédio para pressão, que faz ter um pouquinho mais de xixi, o diurético. Então acorda outras vezes para ir no banheiro, isso atrapalha o sono, mas é normal dormir menos. O que o senhor pensa dos remédios que fazem dormir? Então, quando bem indicado, ajuda bastante. O problema é que tem muita gente que usa remédio para dormir, porque foi prescrito pelo vizinho, pelo irmão e principalmente automedicação, né? Aquelas medicações que são benzodiazepínicas, né? O mais conhecido é o clonazepam, que é o Rivotril. Essa medicação ela é usada para ansiedade, usada por pouco tempo. Porque se eu trato para o sono, que é uma doença um pouco mais crônica, insônia, o paciente pode viciar, pode causar dependência e essas medicações benzodiazepínicas, elas têm um grande problema, que elas alteram a memória. Então, na prática, a gente vê pacientes com 60, 70 anos tendo sintomas e sinais de demência muito decorrente dessas medicações usadas erroneamente. E o problema maior nem esse, né? Que tem muito jovem viciado nesse medicamento. Isso, por quê? Que toma muito esse medicamento. Ainda mistura com bebida, o que vira uma bomba, não vira? Sim, essas medicações para dormir não pode tomar álcool de jeito nenhum. O grande problema do jovem, foi até bom você tocar, celular. Então,
todo mundo vai para a cama, a maioria vai para a cama com o celular. E a gente tem um hormônio para dormir que é fundamental, que é a melatonina. E como que ela é produzida? No escuro. Então, quando eu vou para minha cama, eu tenho que estar tudo totalmente em escuro. Não posso ter televisão ligada, não posso ter celular, porque altera essa qualidade, a produção da melatonina. Então, eu vou dormir mal. E aí eu fico com o celular, só que eu tomo o remédio para dormir. Você não vai dormir porque a tua melatonina vai estar baixa. E aí vira essa bola de neve. Não dorme, fica mais tempo no celular. E o pior é um problema... é que aí não são só os jovens, não, né? Hoje em dia... Pessoas de todas as idades que vão para a cama com o celular. Cuidado. Vamos lá para Goiás? Vamos? Para falar com a Natália. Boa tarde, Claudete. Opa! Chegou. Boa tarde, equipe Santa Receita. Aí é boa tarde geral da nossa equipe AAA. Gostaria de saber do doutor até quando a ansiedade pode afetar o sono e como solucionar esse problema. Olha, ela mora em Inhumas, Goiás, e olha que é uma menina linda e bem jovem. Isso. Pela foto. Natália, obrigado pela pergunta. Então, a ansiedade, ela pode ser a causa da insônia ou a consequência. Como ser a causa? Se eu tenho ansiedade, eu já vou para a cama com medo de não conseguir dormir, né? E muitas pessoas que são ansiosas, elas estão pensando no dia seguinte, que vai ter que acordar cedo, ir para a escola na sua idade, estudar para a prova, sair, fazer compras. Então, eu sempre oriento pacientes que têm ansiedade fazer um diário do sono. Amanhã eu vou acordar às 7 horas da manhã, 7h30 eu vou tomar café, 8 horas vou para a escola, 1h da tarde eu tenho inglês. Esse diário parece uma coisinha tão simples, mas ajuda bastante, porque você não vai ficar pensando no que você tem que fazer no outro dia, né? E quando você tem insônia, você piora a ansiedade, porque a ansiedade também está muito decorrente da falta do nosso descanso. Então, se eu durmo mal, eu já acordo mal, já acordo de mau humor, já acordo irritado porque eu vou ter alteração do hormônio. Então, é importante e fundamental você tratar primeiro a sua ansiedade e, consequentemente, tratando a ansiedade, o seu sono vai estar melhor. Vamos lá, respondendo a pergunta da Sueli. Boa tarde, Claudete, tudo bem? Tudo bem, Sueli. Gosto muito do seu programa e de você. Muito obrigada, viu, Sueli? Por favor, gostaria de saber por que as pessoas roncam e o que de prejuízo isso, ela quer saber, né? Traz para a saúde. Ela já fez o exame que você se referiu há pouco, a polissonografia, né? Isso. Tá certo isso, doutor? Tá certo. Deu que tenho a apneia. Ah, ela tem apneia, olha lá, ó. Confirmando tudo que o doutor falou agora aqui no programa. E ficou nisso. Como posso melhorar isso? Roncar é difícil porque perturba as pessoas ao seu redor. Obrigada, beijo, Sueli. Ela é de Piracicaba, São Paulo. E pelo jeito é bem casada, tá ali, né, com seu companheiro. E ele ama essa mulher, apesar do ronco. Pelo jeito da foto, te ama. Agora, você não quer roncar mais, o que ela faz, doutor? Isso aí, Sueli. Então, você tem ronco e apneia. Porque existem pessoas que têm ronco sem ter apneia, que a gente chama de ronco primário. E por que ronca? Geralmente é por uma vibração da corda vocal. A gente tem uma flacidez e pelo passar do ar ronca e da apneia, que é o fechamento. No seu caso, se você tratar a sua apneia, seja ela por CPAP ou alguns exercícios de fisioterapia... CPAP é um aparelho que o doutor mostrou há pouco aqui no programa. Isso, bem, o aparelho que vai evitar de você ter apneia, você consequentemente vai tratar seu ronco. Quando a senhora fala que fez a polissonografia e parou por aí, tem que dar seguimento, porque a senhora tem uma doença, está roncando e não está tratada. E assim como a Claudete falou no início, a apneia é uma doença que é muito grave. Então a senhora está correndo risco. Procure novamente seu médico do sono. E o tratamento só pode ser esse? Existe outro jeito de tratar a apneia, não? Então, se a apneia for muito leve ou estar relacionada com alguma obstrução nasal, um desvio de septo muito importante, a gente pode pensar em fazer algumas cirurgias. É muito comum em criança que tem a amígdala muito grande, você tira a amígdala, melhora a apneia. E como a apneia está muito relacionada com obesidade, mórbidos, muitos pacientes têm uma apneia grave, faz aquela cirurgia da bariátrica, emagrece bastante e cura a apneia. Talvez ela tenha engordado, não sei. Agora, gozado que ela fez, né? Ela fez a polissona e parou. Isso, e ficou por isso. E ficou por isso. Não deveria ter ficado por isso. Não, tem que procurar o médico e tratar. É a mesma trataram, coisa. Eu descobri que eu tenho diabetes. E fica por isso? Não tem que tratar. Não pode, tá errado, muda de médico. Conceição, eu acho. Conceição, oi Conceição. Boa tarde, Claudete. Eu não roncava, de repente passei a roncar. E com a boca fechada e ronco muito alto. O que eu faço? Ela é de Cruzeiro. Então, Conceição, olhando a fotinha do WhatsApp aí da Nossa, senhora... tô impressionada com o que o doutor falou, hein? Só tem mulher dizendo que ronca, hein?
No começo eu falei que as mulheres estão mais relacionadas com os será distúrbios que eu do sono. ronco? Ninguém reclamou. Ninguém que eu digo marido. Pode ser que seu esposo tenha problema de audição. O que é isso? Agora um ronco, outro é surdo. Acabou com a família. Conceição. Bom, Eu não ronco. Vamos lá, Conceição. A senhora, pelo que eu estou olhando na fotinha, pode ser que a senhora esteja na menopausa. É o que eu falei. Até a mulher entrar na menopausa, tem uma proteção hormonal. Então, não ronca menos, ela tem menos apneia. Depois que entra na menopausa, pode roncar mais. E como a senhora fala que ronca até mesmo com a boca fechada, é sempre interessante uma avaliação com o otorrino para ver se a senhora não tem alguma obstrução no nariz, carne esponjosa ou alguma outra doença, pensando no fechamento da via aérea. Agora eu vou falar uma superior. coisa. A Conceição poderia ter um desvio de septo, a carne esponjosa, a chamada carne esponjosa no nariz e tal, desde cedo. E agora, porque, não sei, né? Mas estamos imaginando aqui, já que você não falou. Agora, nessa fase mais adulta da vida, ou da menopausa, começou a roncar? E antes não roncava? Sim, pode ser? pode ser. Então tem que investigar. Tem que investigar, tem Tá. que investigar. O problema é que tem jeito, né, doutor? Tem jeito. Isso é melhor. Pra tudo tem jeito. Vamos né? lá, Lorena. Boa tarde, Santa Receita. Boa tarde! Tá muito fraco, Santa Receita. Boa tarde. Melhorou. Meu filho tem 11 anos, sempre teve dificuldade para dormir. Ele não tem TV no quarto, não usa eletrônicos antes de dormir. E mesmo assim fica horas na cama acordado. As crianças têm insônia também? O que posso fazer para ajudar meu filho? Lorena, muito bom. Aqui olhando o seu relato, você já fez a higiene do sono, né? Deixou ele sem celular, deixou ele sem televisão e mesmo assim ele continua com distúrbios do sono, né? Pelo que você me conta, é uma insônia. E criança também pode ter insônia. Ele está na fase da adolescência. É mais comum nessa fase de adolescência, por ser uma fase de muita mudança, muito aprendizado, começar a apresentar insônia. Eu sugiro passar num pediatra ou talvez num neurologista para fazer uma investigação melhor. Existe também tratamento medicamentoso para pessoas dessa idade aí. Então, vale a pena passar no pediatra e conversar com ele para ele investigar. Criança de 11 anos pode ser ansiosa sem Pode. demonstrar? Pode ser ansiosa, pode ter déficit de atenção, pode ser hiperativa. O normal não é não dormir. Isso, o normal não é dormir. Pode ter também depressão, né? Hoje em dia, no mundo que a gente vive, por algum motivo pode estar sofrendo bullying na escola, não sei se é o caso, e a criança fica um pouco depressiva e tem Porque às dificuldade vezes para não dormir. conta, né? Não conta, é. Precisa investigar. Boa sorte pra você, Lorena, e pra ele também, pro teu filhinho, tá? Esta foi a participação em nosso programa do Dr. José Roberto Megda, que é pneumologista e médico do sono. E hoje esteve aqui no programa. Para entrar em contato com ele, diz que 3632-6408. Se você ficou curiosa, esse 12 é de Taubaté, 3632-6408. E eu tenho aqui um e-mail, que Sim. você pode mandar e-mail. Dá para responder, doutor? Com certeza. Tá, pneumossono, é isso, tá certo? @hotmail.com. Esse é o que está no vídeo. Mas onde eu acho seus artigos? Então, eu tenho um Facebook, minha página profissional é José Roberto Megda Filho. Tá. Lá eu costumo colocar vários vídeos, tento tirar todas as dúvidas pessoalmente para ajudar, Tá principalmente as pessoas que mais precisam nessa questão do sono e da pneumologia. E esse eu acho que é o prazer maior de um médico, né? Com Poder certeza, ajudar, com certeza, dos bons sim. Muito obrigada, foi um prazer te agradeço. conhecer. Obrigado. Volte mais vezes. Tô aqui te esperando, tá bom? Com certeza, obrigado.